E eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, tem pregação, né? Falei hoje de manhã aqui na igreja, tem versículo da Bíblia, que você pega, comenta, fala, vai para outros, casa com outros versículos, mas tem passagens na Bíblia, que ela fala por si só, não tem muito que ser acrescentado. E essa passagem que eu vou ler aqui para você, é exatamente uma dessas, né? Muito pouca coisa eu vou acrescentar aqui para vocês, amém, Jesus? Porque ela já fala por si só. Então, Isaías capítulo 53, começando no versículo de número 1, diz assim, olha: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vamos em parte. Pastor, eu dei crédito à pregação. É simples. Quando uma pessoa ela dá crédito ao que ela, como é que eu vou dizer? Por exemplo, ela veio na igreja, ouviu uma pregação. Ela ligou a televisão, ouviu uma pregação. Ela, sei lá, conversou com alguém, ouviu uma mensagem. Ou até mesmo naquele momento em que você está parado, lendo a Bíblia, e Deus fala ao teu coração. Amém, Jesus? Quando uma pessoa dá crédito, que ela sai daquela porta para fora, não fica só no crédito. Eu dei crédito. Não, ela vai praticar. Se eu dou crédito, eu automaticamente vou praticar. Amém, Jesus? Então a palavra de Deus é para ser praticada, não tem meio termo, tá? Nem com esse, nem com aquele outro, é para ser praticada. Não adianta ter a palavra. Eu tenho lá na minha casa 200 Bíblias, eu tenho sei lá o que, eu tenho uma prateleira de livros de estudo, eu tenho sei lá mais o que na vida, mas eu não pratico. Não resolveu nada, absolutamente nada. E ele continua dizendo no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui na verdade o Isaías está profetizando, falando muito tempo antes sobre Jesus. Qual era a aparência de Jesus na cruz do Calvário? A coisa hoje em dia, irmãos, ainda não mudou, continua do mesmo jeito. Tem aqui Barrabás e tem aqui Jesus. Esse aqui, qual é o crime dele? Falar a verdade, pregar, mostrar o evangelho, a palavra de Deus. E esse aqui, ladrão, bandido, safado, sem vergonha. Quem é que o povo preferiu, irmãos? Não ouvi. Tem gente que gosta de bandido, gosta de safado, gosta de ladrão, gosta de gente sem vergonha. Porque aquilo que eu te falei, esse aqui tem motivos, mas esse aqui, o motivo dele é nenhum. É pregar, é curar enfermos, é salvar vidas. Amém, Jesus? E aí pegaram o Senhor Jesus, certo? E levaram ele para o pátio romano. Bateram, deram pancada, dilaceraram a sua carne, com a carne dilacerada, certo? Isso quer dizer que arrancou pedaços de carne. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Não, não colocaram não, irmãos. É engano de quem pensa isso. O cara foi lá, fez uma coroa, tá? Em zombaria, porque
achavam que ele era o rei dos judeus, mas não entendiam a parte espiritual, colocaram na cabeça e puxaram. Então ela não foi colocada, ela foi cravada. Os espinhos entraram lá dentro. Amém, Jesus? A dor deve ser uma coisa assim insuportável, para te falar a verdade, certo? Deixaram ele, você imagina uma pessoa sendo chicoteada, apanhando, qual motivo? Acabei de falar para você agora, falar a verdade, pregar, mostrar, curar enfermos, né? Salvar vidas, apanhando, totalmente cortado, e deixa lá. Quer dizer, aquilo devia arder, devia doer, devia misericórdia. Você faz um cortezinho na mão, né? Você puxa uma pelinha da unha do dedo, parece que dá choque aquele trem. Você imagina um negócio desse? Coisa séria. E isso em troca de quê, irmãos? Peraí, qual é o motivo? Só tinha um: a minha vida, a sua vida e a vida da humanidade. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Qual era a aparência dele? O Isaías diz aqui, olha, vou te mostrar. Versículo 2: como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Qual era a aparência de Jesus? Tinha beleza. Você imagina uma terra seca, totalmente seca, e uma árvore nessa terra. Bom, se ela está seca, automaticamente a árvore já secou também. Qual é a beleza que tem a raiz em uma terra seca? Nenhuma. Nenhuma formosura, nenhuma beleza. Por quê, pastor? Porque ali ele estava machucado. Ali Deus colocou sobre ele dores, enfermidades, problemas, adversidades, sofrimentos, entendeu? Necessidades, tudo foi colocado em Jesus. Tudo foi colocado em Jesus. Não tinha beleza, não tinha aparência. É engraçado, tem gente que não gosta que eu falo isso não, mas eu fico muito preocupado, e por isso que eu falo, entendeu? Você vê de vez em quando alguns quadros pintados, então isso é Jesus, engraçado, né? Um é loirinho, do cabelo meio ondulado, de olhos verdes, o outro é um pouquinho moreno, de olhos azuis. Quem é que está certo, irmãos? O que fez o de olhos azuis, o de olhos verdes, ou o que diz a palavra de Deus? Palavra de Deus. Porque se for para ser assim, é simples. Tiro o meu óculos, né? Deixo o meu cabelo crescer até aqui assim, mais ou menos, certo? Porque olhos verdes eu já tenho, então não faz diferença nenhuma. Olha o Jesusão lá, não tem nada a ver, irmãos. O que tem a ver é o que a palavra de Deus determina, aquilo que a palavra de Deus fala. Isso aqui é verdade, o que passa disso é mentira, é engano, é enfado da carne, diz a palavra do Senhor. Amém? Nenhuma beleza tinha. Mas por quê, pastor? Porque ele estava sofrendo em nosso lugar, irmãos. Ele estava padecendo em nosso lugar, né? Pela minha vida, que ainda era um pecador, pela tua vida, que ainda era um pecador, né? Que na verdade, na época em que ele passou, você nem sonhava em vir à face da terra, nem eu. Amém, Jesus? Meu irmão, é coisa séria. As pessoas não darem valor naquilo que Cristo passou por elas, é coisa séria. E aí ele diz mais assim, olha, agora vem aqui o versículo 4, verdadeiramente, né? Ele está reafirmando o que já é uma verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Termina, igreja. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então olha a obra que Cristo fez. Ela foi completa. Eu gosto de uma explicação do missionário Soares, que uma vez eu ouvi um missionário pregando sobre isso. Ele pregando sobre Isaías 53, 4 e 5. E o missionário disse o seguinte: Deus, ele começa um círculo, ele não para no meio dele, ele fecha. Amém, Jesus? O que ele começa, ele vai até o fim. Eu e você, essas foram as palavras missionárias. A gente começa, para, depois retoma um pouco, depois para, e às vezes nem volta mais. Mas Deus não, ele fecha o círculo. Ele começou, ele fecha o círculo. Né? Eu me lembro que ele deu exemplo até de um ourives, que um ourives começa a fazer uma aliança, por exemplo, uma aliança de casamento, tem ali o começo e ele vai até o fim, ele termina o círculo. Amém, Jesus? Então ele carregou, ele sofreu, ele foi moído, ele foi pisoteado, ele foi humilhado, exatamente, irmãos, para que nós não fôssemos mais nos dias de hoje. Mas hoje em dia você vê o quê? Você vê irmãos necessitados. Você vê o irmão, pastor, mas a pessoa está necessitada. Tá. Pois bem, só tem um pequeno porém. Ela não reage. Até de você ser tentado é uma coisa, mas tem que ter uma reação. O diabo se levanta de alguma forma, tem que ter uma reação. Tentou perturbar a tua casa, tem que ter uma reação. Tentou perturbar a tua saúde, tem que ter uma reação. Tentou perturbar a tua vida financeira, tem que ter uma reação. Mas a pessoa não reage. Tem gente que não reage, ela é passiva, ela cruza os braços, ela aceita o mal, é assim mesmo, não é de outra forma, e não sei o que. Meu irmão, está totalmente errado. Vou ler para você de novo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O senhor está falando de enfermidade. O senhor não está falando de outra coisa, pastor. O senhor leu aí enfermidade. E você acha que enfermidade é só na carne? Sim ou não? Você já ouviu aquela expressão, minha avó falava muito, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento. Você já ouviu essa expressão? Pois é, exatamente isso. Tem gente que você olha para ela para fora assim, nossa, tá maravilha, por dentro ela é podre. Ela é podre espiritualmente. Certo? O outro espiritualmente está até legal, mas o corpo está sendo tentado, só que a pessoa não reage. É um problema familiar, ela não reage. O diabo se levantou aqui com mal, uma enfermidade, ela não toma uma atitude. Veio na vida financeira, ela não reage. Ela acha que é dessa forma, que é desse jeito, que não sei o que BBB. Eu conversava ontem com uma senhora, até em questão de vida financeira. Uma senhora que mora em Campinas, eu estava conversando com ela, ela é membro da nossa Igreja da Graça, uma das igrejas lá, não sei nem qual igreja que ela está indo, mas é uma das igrejas de Campinas ali, e eu conheço essa senhora, o marido dela, já há muito tempo, e eu conversava com ela, e ela está fazendo uns trabalhos, uns negócios manuais ali e tal, é uma coisa, e muito, irmãos, bem feito, muito bem feito. Ela olhou para mim e disse, sabe, pastor, como é que tudo isso começou? Eu falei, não sei, irmã, a senhora já faz isso há algum tempo? Ela disse, não, começou tudo na pandemia. Eu falei, ainda disse para ela, eu disse, é verdade, né? Alguém já disse que em época de crise, você tira uma letrinha, você sabe o que vira? Crie. Cria. Ela falou, pastor, não sabia? Procurei alguém que me ensinasse, outro que foi me ensinar, tirei informação aqui, peguei de lá, entrei na internet,
né? Tem coisa que na internet dá para você aprender. Amém, Jesus? E hoje a mulher está ganhando dinheiro por conta, fazendo trabalho em casa. Aí o outro para e diz: não, isso não é para mim. Espera aí, o que não é para você? O que não é para você? Não é para você só uma coisa: ser derrotado, ser fracassado, ser mole. Isso não é para você, certo? Mas se você quiser, já é outra questão, mas não é para você. Agora, saiu disso, bênção de Deus, crescimento, em qualquer área na vida, é para você, porque o que Deus criou e o que Deus deixou, Ele deixou para os seus filhos. Amém, Jesus? Meu irmão, eu não sei se você tem alguma propriedade. Você tem? Casa, um carro, e amanhã você trabalha e adquiriu mais um imóvel e tal, e a herança que você tem de suas propriedades é para quem? É para os teus filhos ou você vai deixar para os meus? Não estou ouvindo. Tomara que seja para os meus, tá bom? Faz isso por mim. É a mesma coisa Deus, irmãos. É a mesma coisa Deus. Então Ele carregou verdadeiramente, tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Olha para mim. Tem gente que tem enfermidade e não tem um pingo sequer de dor. Tem gente que não tem nada. Você leva no médico, o médico vira do lado avesso, nenhum exame acusa, mas ela tem dor. Olha como é que é a obra de Deus. Dores, enfermidades, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas, o quê? Transgressões, pelo nosso pecado, pelos nossos erros. E às vezes o irmão não toma atitude em relação a nada, não quer nada com nada. Não, pastor, eu quero reverter o quadro, mas eu não sei como é que reverte. Eu vou te dar a formulazinha. Só acabar de ler aqui para você, tá? Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí no versículo 7 diz assim, olha: e foi oprimido, mas não abriu a boca, ficou calado o tempo todo. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo, irmãos, tá, que esse momento de Jesus calado deu em torno de 5 horas e 40 minutos quieto, boca fechada. O pastor, mas peraí, sofrendo, exatamente isso. Mas por que, pastor? Porque é simples. Se a sua boca não consegue falar o que é bom, deixa ela fechada, porque boca fechada não entra mosquito, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo, porque a Bíblia Sagrada diz, né, que aquele que fala demais tem perturbação de espírito. Então fica quieto, acabou, não reclama, acabou, né? Irmãos, olha aqui para mim. Se fosse eu, Ayrton, porque eu estou no rolo também junto com você, combinado? Sim ou não? Se fosse eu, Ayrton, ou você no Calvário, o que a gente tinha feito, irmão? Miséria. Acabar essa praga quando? Raça miserável, endemoniado, perturbado, é demônio. Seria o tempo todo. Se eu sair daqui eu te pego. Seria mais ou menos isso. Ele ficou calado, quieto. Olha aqui. Ele foi oprimido, versículo 7, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não reclamou, ficou na dele, ficou calado, quieto, e cumpriu o que deveria ser cumprido. Pastor, mas então passa essa fórmula da forma certa que eu tenho que fazer, exatamente para poder chegar e reverter o quadro, seja ele qual for da minha vida. Simples,
Evangelho de João, capítulo de número 17 do Evangelho de João. Essa passagem aqui, irmãos, que eu vou ler para você, eu comentei hoje de manhã, isso aqui tem mais, o que eu vou te falar aqui tem mais de 30 anos, eu só não sei quanto tempo, mas é mais de 30 anos, tá? E um dia eu estava meditando no Evangelho de João, capítulo 17, eu li, acho que umas 2 vezes, não foi mais do que isso. E o que depois eu quero, olhem aqui para mim, eu quero que você na sua casa, pegue a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, e leia, porque o capítulo 17 é uma oração de Jesus pelos seus discípulos, amém, Jesus? Isso inclui a minha pessoa, a sua pessoa e tantas outras milhares que existem por aí. Diga graças a Deus, amém? Mas aí eu não vou ler tudo, porque senão o nosso tempo extrapola. Eu vou ler só uma partezinha, que é o que interessa, que essa é que Deus falou ao meu coração há mais de 30 anos atrás. Versículo de número 24. Jesus diz assim, olha, Pai, no momento da oração, ele diz, Pai, quero que aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pronto, falou tudo que eu precisava ouvir aqui, amém, Jesus? Ele está orando pelos seus seguidores, Jesus, isso há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, orou lá, continua com validade até os dias de hoje, e daqui a 50 anos, se Jesus não voltou, vai continuar com a mesma validade, e daqui a 300 anos, se Jesus ainda não voltou, continuará com a mesma validade. Digam graças a Deus. Ele diz assim, olha, Pai, quero que aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Simples. Aqueles que me deste, você crê que a intercessão de Jesus por mim e por você, porque quem é o mediador entre o homem e Deus, igreja? Não ouvia. Jesus. Existe outro? Resto é resto. Amém, Jesus? Só Jesus. Eu não chego a Deus se não for através de Jesus. Certo? Ele é a ponte. Vamos dizer assim para você poder entender. Ele é a ponte, não tem outra. Não tem outra. Pastor, todos os caminhos levam a Deus. Te enganaram, mentiram para você. Jesus disse, eu sou ele está afirmando aqui, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ponto final. Não tem todos os caminhos, tem o caminho, e o caminho chama-se Jesus. Então você pega uma adversidade aqui, um problema aqui, e traz aqui para Deus. Deus, eu venho diante de ti em nome de Jesus. Jesus pega seu problema e leva diante do Pai, intercede por mim e por você. O pedido do Senhor é atendido ou não? Sim ou não? Sim, ele é atendido. Pastor, mas já fiz tantas orações em o nome de Jesus e não aconteceu e demorou. Nós não estamos falando em tempo, irmãos, porque entre eu plantar uma semente aqui agora e dessa semente eu colher o fruto, existe um tempo. Amém? Então você quer um conselho bom? Não pare de plantar, continue plantando. Continue, porque chega uma hora que a sua colheita não vai ser de uma única semente, será de milhares e milhares, você terá uma colheita farta. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Então, a oração dele é respondida. Amém. Você crê que essa oração então é respondida? A seu favor e a meu? Sim ou não? Então ele diz assim, olha, Pai, aqueles que me deste,
eu e você que estamos aqui, quem está me assistindo em casa agora, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então, espera aí um pouquinho. Onde eu estiver, Jesus está onde, irmãos? A Bíblia diz que ele morreu, é isso, igreja? Sim ou não? Ficou morto ou não? O que aconteceu? Quando que ele ressuscitou? Ao terceiro dia, certo? Ele volta da morte, ele deixa um tremendo de um exemplo para mim e para você. Se nem a morte segurou Jesus, o que é que ele não pode fazer por mim e por você? Aquilo que eu e você não deixamos ele fazer, porque o resto ele faz tudo. Diga graças a Deus. É só deixar que ele faz, só, tá? Então ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Terceiro dia foi o dia do que mesmo? Da Páscoa, né? Liberdade, libertação. E a Bíblia diz que quando ele vai ao céu, ele teve que morrer de novo ou não? Ele sobe vivo ao céu, e vivo está sentado à direita de Deus Pai. Amém, Jesus? Por que a direita, irmãos? Como eu amo esse seu silêncio, ele é lindo. Se bobear, dá até para ouvir os pelos da barba crescendo, tuf, tuf, né, de tão silêncio que fica. Por que sentado à direita de Deus Pai? Nunca te explicaram isso aqui na igreja? Então vamos lá. Porque no passado, quem sentava à direita de um rei, era quem governava depois desse rei. José, por exemplo, ficava à direita de Faraó, irmãos. Só por isso. É uma questão de posição aí. Amém? Vamos dizer assim, ó, seguindo uma hierarquia do céu: é Pai, Criador; Filho, Salvador; Espírito Santo, Consolador. Mas os três é uma só pessoa, é o mesmo Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Então ele está sentado à direita de Deus Pai. Amém? Concordam com isso ou não? Sim, é bíblico, tá? Mas aqui ele está dizendo assim: olha, Pai, quero que aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Você está lá no céu, ou você está aqui em Piracicaba, na Igreja da Graça? Eu não estou te ouvindo. Às vezes tem irmão que nem sabe onde está, na verdade. É só voltar para esse mundo que fica tudo certo, né? Como é que explica isso, irmãos? Ele está lá, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu e você estamos aqui em Piracicaba agora, exatamente 11h13, na Igreja da Graça de Piracicaba. E como é que nós estamos lá? Se a oração dele é ouvida e ele pede que Deus nos coloque junto com ele aonde ele está, como é que fica isso? Quem falou? Alguém falou, eu falei, é um fantasma. O que foi, irmã? Fala. Quase, bateu na trave aí. Ninguém sabe, então eu vou te explicar. A mesma posição, poder e autoridade que ele tem, eu e você também temos. Está vendo por que lá em Isaías sofreu, padeceu, foi humilhado, aparência da raiz de uma árvore numa terra seca, não havia formosura, não havia beleza, reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, não fizemos caso dele. Você está vendo por quê? Exatamente por isso, tá? Porque esse negócio, Pai, quero aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. É o que diz o versículo aqui.
Isso quer dizer o quê, irmãos? Eu não estou lá sentado à direita de Deus Pai, mas a mesma posição, quem sentava à direita do rei, era quem o quê que eu te falei? Governava depois do rei, irmãos. Amém, Jesus? Eu e você governamos. Ele nos fez para o Senhor reis e sacerdotes. Digam graças a Deus. Então, quando eu chego a Deus, ou quando eu me revolto contra o mal, que eu vou contra o problema, a adversidade, a necessidade, em o nome do Senhor Jesus, eu me faço uma pessoa com o meu Senhor, irmãos. Eu me faço uma pessoa só com Ele. Eu passo a ter o quê? O mesmo poder. Quer dizer, o demônio chegou e manifestou, apareceu diante de Jesus. O que Jesus fez na época dele? Saiu correndo o demônio ou mandou o demônio embora? Quantos endemoniados, né, ele libertou. E hoje, se manifestar um demônio aqui na igreja, o que eu tenho que fazer? Mandar embora? Mas Jesus não está aqui, como é que eu faço? Eu uso o nome dele, e estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Mas se eu não creio, não tem sinal. Em meu nome, disse ele. Então eu vou contra o mal. O diabo se levantou de alguma forma, tem perturbado minha vida, meu lar, minha família, meu trabalho, minha fonte de renda, minha vida espiritual, seja lá o que for. Diabo, em um nome de Jesus eu falo com você. Pronto, irmãos, é a mesma posição. É essa posição aqui. E o diabo tem que sair e te obedecer em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Quando Jesus encontra Satanás no deserto, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, diz a Bíblia. Ele olhou para Satanás. Satanás não veio vermelho, chifrudo, com tridente na mão, rabinho, né, parecendo de cachorro pontudo. Ele não veio fedendo enxofre, cuspindo fogo, nada disso, irmãos. A Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz para enganar o povo escolhido de Deus. Amém? Mas quando Satanás veio, Jesus olhou e o diabo só na olhada foi embora? Sim ou não? Não, foi não. Pelo contrário, o diabo sabia que ali era Jesus, o Filho, que tinha vindo para derrotar ele, acabar com ele de vez, sabia que ali era o próprio Deus em carne e osso, mas o bicho é miserável dos infernos, irmãos, foi tentar o próprio Jesus. Você acha que ele não vai vir tentar perturbar a minha vida ou a tua? Minha casa, minha família ou a tua? Minha saúde ou a sua? Minha vida financeira ou a sua? Vai. Mas aí eu tenho que fazer uso dessa prerrogativa aqui, ó, dessa palavra. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, quer dizer, a mesma posição que o Senhor me deu, o mesmo poder que o Senhor me deu, a mesma autoridade que o Senhor me deu, eu quero que eles tenham, para que eles vejam a glória que o Senhor me deu, porque o Senhor me ha amado, tem me amado, antes da fundação do mundo, nem existia nada, mas Jesus já era amado pelo Senhor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ô pastor, mas já tinha, quando Deus foi criar o céu e a terra, quando Deus foi criar o homem, o que Deus disse? Façamos, é plural, não é? Façamos, é porque tinha mais gente lá com ele, né? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu irmão, você vai perder batalha se você quiser. Eu falei hoje de manhã que tem uma coisa que me irrita, mas me irrita muito isso aí, irmãos. É aquele negócio, não, pouquinho tá bom para os quintos dos infernos, para filho de Deus não está não. Uma vez eu me lembro que eu pregava numa das igrejas que eu era pastor, e eu fui fazer uma reunião de vida financeira. E aí eu me lembro que eu falei para o pessoal de superabundância.
Meu irmão, seja inteligente. Só isso que eu te peço. Não tem inteligência? Peça a Deus. A Bíblia diz que Deus dá a todos liberalmente. Tá? Procura no dicionário da língua portuguesa o que é superabundância. Você vai descobrir que é além daquilo que você precisa, que olha, a abundância é além daquilo que você precisa. A superabundância é além daquilo que você precisa em excesso. Poxa, se além daquilo que eu preciso já é muito, você imagina além daquilo que eu preciso em excesso. Mas tem gente que não. Aí eu preguei, falei, depois veio o irmão e disse: isso é avareza, ganância da sua parte. É. Eu falei: o senhor tem certeza? Tenho certeza. E por que o senhor tem certeza? Porque eu posso viver com muito menos. Eu tenho que ser humilde. Espera aí. Humildade não está na casa que você mora, no carro que você tem, na roupa que você veste, ou na comida que você come. Amém? Amém, Jesus? Não está, não. Porque eu conheço muita gente por aí, você me perdoa até a minha expressão, e os irmãos de casa até me perdoam por isso, mas eu vou falar, que tem muita gente aí por aí comendo mortadela e arrotando peru, meu irmão. Tá? Narigão empinado, nojento, essa que é a verdade. Está cheio por aí. Então não vem me falar não, porque aqui a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia, palavra de Deus. Quero ver contestação contra a palavra de Deus. Jesus é dono da prata e do ouro, e não tem ninguém na face da terra que foi mais humilde do que o Senhor, não chega nem perto. Então não vem me falar não, porque se tem alguma coisinha que eu costumo ler é a Bíblia Sagrada, viu, irmãos? Então um pequeno conhecimentozinho de causa eu tenho na minha vida. Se avareza, poxa vida, você ter o melhor de Deus é avareza, sendo que Deus manda você ter. Eu vou brigar com o Senhor? E aí o irmão: não, isso aqui não é para mim. Não é para mim? O que não é para mim? O que não é para mim? O melhor que Deus criou é para mim, meu irmão, e ponto final. E me mostra o contrário dentro da Bíblia. Ah, pastor, eu já tenho de igreja 250 anos e eu aprendi assim. Bom, te ensinaram errado, não te pregaram a verdade, não te mostraram a verdade, que a verdade está aqui, ó. Sobre Bíblia, e a gente vai passar o dia todo aqui, e eu teria o maior prazer em te mostrar, certo? Maior prazer. Meu irmão, melhor casa é para você, melhor comida é para você, melhor trabalho é para você, melhor ganho salarial tem que ser o seu, é para você, isso é bíblico. Amém, Jesus? Mas tem gente que acha que ela tem que ser humilde. Não, isso é estar fazendo a vontade do capeta. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Entendeu? Não, pastor, a pessoa tem que viver com aquilo que ela ganhou. Mas ninguém falou o contrário disso. Mas amanhã você ganhar mais é errado? E depois da manhã você ganhar mais é errado? E depois semana que vem teu patrão te dá outro aumento é errado? E depois o mês que vem ele te colocar lá num cargo de chefia é errado? Hein? Serás cabeça. E que mais, igreja? E não cauda. Estarás por cima. Você sabe por quê? Cauda cresce? Cresce ou não cresce? Cresce para baixo. E tem gente crescendo para baixo. Meu irmão,
Está aí o porquê. Às vezes a gente não vê a coisa acontecendo. O mesmo poder e autoridade. Jesus vai, ele sofre pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, pela tua saúde, pelo teu trabalho. Ele sofreu pela tua fonte de renda, entendeu? Ele carregou sobre ele as suas dores, as suas enfermidades, pelas pisaduras, as chagas dele, você foi sarado. Ele declara isso, a tua cura, você já foi sarado de qualquer enfermidade espiritual ou qualquer enfermidade material. Amém, Jesus? Passa tudo isso. Para quê? Para o irmão ir contra a vontade de Deus. Pastor, eu me lembro disso também. Eu pregava a respeito de cura. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou assim, mas isso é uma provação. Eu falei: é provação? É, Deus está me provando. Eu falei: irmã, a senhora tem filho? Ela disse: tenho, pastor. Eu falei: a senhora gostaria, por um acaso, às vezes não, né? Mas às vezes num acaso acontece, de ver o seu filho internado no hospital do câncer, morrendo podre dia após dia? Ela disse: não, pastor, que isso? Eu falei: a senhora gostaria de ver o seu filho é casado? Casado, pastor, tem até um netinho. Eu falei: a senhora gostaria de ver o seu filho casado, sua nora e o seu neto, passando fome, mendigando um resto de comida que alguém desse para ele, ou para ela? Jamais, pastor. Eu falei: por que Deus quer isso para a senhora? Provação? Provação? É, pastor, provação. Eu falei: me diga uma coisa, o que a senhora está fazendo a respeito disso? Estou indo no médico. Eu falei: então agora eu estou doido mesmo, né? Eu estou parecendo aquele comediante da televisão, Já. Lembra do Já? Eu estou doido, saiu jogando tudo para o alto, dando chute. Eu falei: eu virei comediante agora de televisão. Está indo no médico para quê? Não é provação? É provação, fica em paz, não precisa procurar médico não. Começou aqui, vai terminar aqui, fica tranquila. Aí o outro tem provação financeira, faz o quê? Aí tirar empréstimo. Mas não é provação? Fica tranquilo, hoje tem a dívida, amanhã você pagou tudo. Você não está vendo, meu irmão, que isso é o capeta que está circulando a sua vida dia após dia e não toma atitude? Tudo isso ele passou. E ele deixa o segredinho final para mim e para você: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Qual é a glória? A glória é você fazer a oração usando o nome de Jesus e vendo a bênção acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o recado que eu tenho hoje para você. Meu irmão, coloque em prática a palavra de Deus. Tome uma atitude, tome uma posição. Amém, Jesus? Não deixa esse sofrimento de Jesus no Calvário ser em vão na tua vida, no teu lar, e muito menos na tua família, ou em qualquer área da tua vida, em o nome do Senhor. Acredite numa coisa: você tem direito ao melhor. Veja bem, Jesus pagou um alto preço pela tua vida, certo ou errado? Teu irmão sempre fica na dúvida, né? Mas vamos de novo, irmãos. Jesus pagou um alto preço. Veja bem, você era um pecador, lascado na vida, fazia tudo que era porcaria, fumava, bebia, usava drogas, se prostituía, um monte de coisa, e ele vem sem erro nenhum, sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma, e paga o teu resgate com o sangue dele. E eu vou te perguntar de novo: Jesus pagou um alto preço pela tua vida, certo ou errado? Certo. Vamos colocar assim, olha, mercadoria, para você poder entender.
Você vai amanhã no mercado, te deu vontade de comer banana. Você está com muita vontade de comer banana. Aí, bom, banana na minha época era por dúzia. Hoje é por quilo. Né? Ovos, você comprava uma dúzia. Hoje é uma dúzia de 10. É que nem uma meia dúzia de 4, 5. Dá quase tudo igual aí. Mas enfim, você chega lá e procura a banana que você quer comprar. Aí você vê lá, preço do quilo, R$450 o quilo da banana. Você compra? Nem eu. Também não compro. Mas por que não compra? Por que você não compra, irmão? Porque não vale R$450. Não, olha, misericórdia. 450, eu capaz de olhar R$450 o quilo da banana, eu comecei a rir, irmão. Não é possível isso aí. Alguém colocou errado ali. Deve ser 45 centavos e mudaram a posição da vírgula, do zero, alguma coisa. Mas R$450 não. Mas aí você sai do mercado e diz assim: olha, eu vou comprar ouro. Me deu vontade de comprar ouro. E chega onde vende barras de ouro e fala: eu quero um quilo. Olha bem, 1 quilo, não é 1 grama, é 1 quilo de ouro. Aí o cara olha para você e diz: custa R$450 o quilo do ouro. Você compraria ou não? Capaz de eu falar para ele: aguenta aí que eu vou ver o que eu tenho aqui, eu vou levar, é o estoque. Certo? Mas por que você não paga R$450 num quilo de banana e paga R$450 num quilo de ouro, igreja? Porque só se paga alto preço por uma mercadoria que tenha alto valor. Amém, Jesus? E se Ele pagou um alto preço por você, é porque você tem um alto valor para Deus. Para Satanás nós não somos nada. É um bando de porcaria, meu irmão. E é por isso que ele entra na mente de alguns e acha, e faz com que a pessoa pense que ela é uma porcaria, então que ela tem que viver, sei lá de que jeito, largada, bagaçada na vida. Você tem um alto preço, foi pago um alto preço pela tua vida, então dê valor naquilo que Cristo fez por você. Digam graças a Deus. Vamos fazer a oração? Fique de pé.